Então, pois bem, antes de começar no Polidata aqui com vocês de novo, eu vou abrir umas imagens aqui para falar para vocês sobre esses elementos. Por exemplo, ok, isso que a gente está vendo aqui na tela é uma imagem rasterizada, como a gente chama, é como se fosse uma fotografia digital. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença para as imagens vetoriais. Mas as imagens digitais, elas então são matrizes de informação sobre cada ponto de cor, por exemplo. Isso aqui não é uma fotografia, é óbvio, é um mero círculo, mas é como se a gente tivesse tirado uma fotografia de uma bola preta sobre fundo branco. Se a gente tivesse tirado uma fotografia de uma bola preta sobre fundo branco, a gente teria isso aqui, ó. O que está acontecendo em cada uma dessas imagens aqui, ó? Esses números que estão aqui, 600 por 600, 300 por 300, 150, 72 por 72, é justamente a matriz, a quantidade de colunas. Matriz são colunas e linhas que cada espaço, cada interseção entre uma coluna e uma linha tem uma informação armazenada ali. Então aqui a gente tem diversas matrizes de quantidades diferentes, de 600 linhas por 600 colunas, até chegar nessa aqui que são 4 linhas por 4 colunas. Então vocês vão ver, na verdade, tem uma divisão aqui que não está dando para ver, mas teria uma divisão aqui no meio. Aqui dá para ver um pouco melhor. Ó. Então, na verdade, aqui a gente tem o quê? Ó? Aqui no meio tem 1, 2, 3, 4 eixos verticais, 4 colunas, 4 e 4 eixos horizontais, 4 linhas. Então essa matriz aqui, cada ponto desses aqui, ó, é o que a gente chama de pixel. Pixel é a informação mínima de um ponto que compõe a nossa imagem digital, a nossa imagem nos computadores. A imagem nos computadores ela é representada a partir de uma infinidade de pontos que estão distribuídos em matrizes como esses, quadradas, que representam a nossa imagem. Então você vê que essa quantidade de colunas e linhas que eu estou me referindo é o que a gente chama na imagem digital, que é uma expressão muito usada o tempo inteiro, de resolução. Então todo mundo já ouviu falar em resolução, resolução de vídeo, resolução da sua fotografia, da máquina digital que você está usando, do seu monitor. Tudo na imagem digital tem uma resolução. A resolução é a quantidade de informação que essa matriz é capaz de absorver, de guardar, de registrar. Então, numa matriz de 4x4, como essa aqui, você consegue ter uma representação visual do seu objeto, que era para ser um círculo, mas aqui ele acaba sendo um quadrado, é uma representação do quadrado. Se você tiver sei lá, 200, 300 metros de distância, olhando de muito longe, isso aqui, talvez você até entenda ele como um ponto, ou como um círculo, por conta dessas diferenças de cor, etc. Mas você vê que à medida que a matriz progride, que ela tem mais elementos, que ela é capaz de registrar mais elementos, ou seja, tem uma resolução melhor, você passa a ter uma definição melhor das coisas. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então já é uma matriz 9 por 9. Você já vê que uma diferença gigante de resolução de uma matriz 9 por 9 para uma 4 por 4. E assim progressivamente. Então você vai vendo que à medida que você tem mais informação da imagem registrada e armazenada, você tem uma resolução melhor. Até chegar numa matriz de 600 por 600, que é quase uma matriz que dá um efeito, digamos assim, já bem mais correspondente ao original. Então aquilo lá é uma fotografia com resolução boa, isso aqui é uma fotografia com resolução ruim. Então, quando a gente está trabalhando com imagem digital do plano das fotografias, da webcam, etc., tudo mais, a gente está trabalhando sempre com matrizes de pixels. São sempre essas matrizes de eixos horizontais e verticais com informação sobre cada um dos pontos que compõem essa imagem. Aqui, nessa matriz 4x4, cada um desses pontos aqui, ó, registra 3 informações pelo menos, que é a informação que o Cristiano já se referiu antes, a um padrão chamado RGB. Eu já vou falar dos padrões de cores com vocês também, as diferenças que existem entre os padrões de cores. Então, cada um desses pontos aqui registra pelo menos 3 informações que descrevem a informação de cor desse ponto. Esse aqui já tem outra informação de cor, esse aqui outra, esse aqui outra, esse aqui outra. Então, ele faz uma matriz que cada ponto desses, cada pixels, tem pelo menos 3 informações. Podem ser 4 também, a gente vai ver isso depois.
Mas então, registrem na mente de vocês essa noção de matrizes de pixels, matrizes de pontos que compõem uma imagem. Sei lá, provavelmente vocês já ouviram falar de um movimento artístico do início do século XX chamado pontilhismo. O pessoal do pontilhismo trabalhava com uma definição mais ou menos como essa, trabalhava composição de imagens complexas a partir de pequenas unidades de cor. Eles pintavam, né, vinham pingando, compunham as cores, tanto que eram quadros que se você olha muito de perto, você não entende absolutamente nada, é uma nuvem de pontos coloridos. Se você se afasta desses quadros, você consegue perceber, no caso, a composição, né, viram a forma mais bem definida, porque o seu olho abstrai o detalhe e consegue se concentrar na forma como um todo. Então, se você aproxima muito, você perde a noção do todo, e se você se afasta, você consegue visualizar o todo, isso no pontilhismo. Beleza, vamos fazer o seguinte, vou mostrar para vocês o GIMP. O GIMP é um software livre também, que faz mais ou menos as mesmas coisas que o Photoshop faz. Todo mundo viu já falar sobre o bendito, maldito Photoshop, que está absolutamente impregnando toda a produção visual da era contemporânea. Não existe mais fotografia nenhuma que não passe por um programa de edição de imagens como o Photoshop, ou como o GIMP. Então, o GIMP tem essa carinha aqui, então meio que nem o Photoshop e tal. Vou abrir uma imagem aqui qualquer, vou abrir aqui só para mostrar para vocês. Aí, peguei uma imagem qualquer aí, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem, acabei de falar, uma matriz de pixels. Cada pontinho desses, vocês não estão vendo, tá? A gente está olhando de longe essa imagem, então vocês não enxergam o detalhe do pontilhismo da parada. Mas se você aproxima essa imagem bastante, vou começar a ampliar essa imagem, estamos chegando perto. Aqui, ó, aqui você já começa a ver os quadradinhos da parada começando a aparecer. Se eu vou aproximando, reparem, vocês começam a enxergar cada um dos pixels, que justamente são os elementos primários que compõem essa imagem. Então, eu vou aproximando, até que a gente fica lá quase com o nosso quadrado círculo, né? Que era para ser um quadrado círculo, mas justamente é o que eu falei do pontilhismo para vocês. Se você olha a parada muito de perto, você está com o quadro aqui na sua cara, você vai ver os pontinhos que compõem a imagem. Se você se afasta da imagem, você consegue justamente ter uma dimensão do todo que compõe essa imagem. Perfeito? Conseguiram perceber direitinho isso aí? Então, o que é importante? Por que trabalhar com imagens e trabalhar com vídeos no seu computador é tão pesado? Por que o computador sofre para trabalhar com informação visual? Justamente por isso, porque cada um desses pontos aqui significam 3 números registrados na memória do computador e 3 números razoavelmente grandes, que vão de 0 a 255. Então são 3 informações que dá alguns bits, acho que é 8 bits no mínimo. Tem vários bits, tem várias maneiras. Você pode achatar a informação de cor para 4 bits, 8 bits, mas essa imagem aqui deve ter pelo menos 16 bits de cor, que é uma capacidade bem grande de registro de informação, que nos permite registrar muitas variações. Então vocês podem ver que no vermelho ali, ó, tem uma infinidade de vermelhos diferentes aí compondo esse vermelho. Mas beleza. Então, a imagem é muito pesada, o processamento de imagem é muito pesado no Puridata, na computação como em geral. Quem já tentou renderizar um vídeo, exportar um vídeo, editar um vídeo e depois renderizar, sabe que o negócio leva horas fazendo isso. Por quê? Porque para cada um dos frames da imagem, lembrem, um vídeo é composto, por exemplo, de 30 frames, 30 fotografias dessas em 1 segundo. Então, para cada segundo, o computador está processando, analisando, calculando, para cada frame, 30 vezes a informação de cada ponto de cada uma dessas imagens. Então, a infinidade de informação. Você precisa ter um computador extremamente poderoso, extremamente capaz para ele processar vídeo em tempo real, como a gente chama, ou de uma maneira mais rápida, mais acelerada. Por isso que editoras de vídeo têm máquinas super poderosas para não demorar tanto tempo nesse processo de renderização, etc., de edição e de renderização. E a gente vai ver que no Puridata essa noção de definição, essa quantidade de informação que a gente está
processando diz muito sobre o que a gente é capaz de fazer. Então, beleza, entendemos a noção de pixel, de matriz de pixel, como é composta uma imagem digital. Vou fechar aqui o GIMP para a gente voltar para o PD e se concentrar no que interessa. Antes de mais nada, deixa eu mostrar essa outra imagem aqui para vocês. Ó. Aqui. Aí, perfeito. Galera, aqui a gente tem uma imagem que contém as resoluções, que é justamente padrões de matrizes de pixels mais comuns. Vocês podem ver aqui, tem desde a 640 por 480, que normalmente é a resolução que a nossa webcam do computador tem, aí vai vindo todas as resoluções. E os padrões, a proporção, digamos assim, da matriz de pixel, que é o que dá o formato final da imagem. Então aqui, ó, você tem 3 padrões clássicos de proporção dessas colunas para linhas. A gente viu naquele círculo que a gente estava vendo, era uma matriz quadrada, 4x4, ou 8x8, 9x9, uma matriz quadrada. Em geral, vídeos e imagens têm outros padrões, que é 4 colunas por 3 de altura, 4x3, é o tamanho clássico das televisões antigas, enfim, dos monitores antigos de computação. 16x9 é um padrão derivado do cinema, que é aquela imagem mais horizontalizada e mais baixinha, mais esticada na horizontal, que também é um padrão hoje em dia das televisões, HD, essa coisa toda. Então a gente está cada vez mais migrando para esse formato 16x9 e saindo do 4x3. E tem um formato intermediário que é 3x2 também, que às vezes a gente utiliza, mas os mais utilizados são o 16x9 e o 4x3. Então aqui vocês veem justamente na escala, é uma comparação entre as diferentes resoluções para você entender que quando você está trabalhando com uma imagem de 640 por 480, você tem isso aqui, ó, registrado de informação, de pontos, de pixels, descrevendo a sua imagem. Então sua imagem está toda descrita dentro desse espaço aqui, ó. À medida que você aumenta sua resolução, sei lá, 4.000 e não sei quanto. Bom, aqui já vai, já vai lá para 4.000, para 4K, as resoluções que todo mundo fala, 4K, tá bom? Então aqui a gente tem um mapa de resoluções, depois, isso na verdade está na internet, se você bota lá no Google resoluções, você vai achar essa imagem aqui. Aquela outra era Vector Graphics versus Raster Graphics, enfim. Então isso só para a gente entender o básico, que é a noção de resolução, de como é que uma imagem digital é composta, porque não adianta a gente saber operar um programa se você não sabe o que o programa está processando. Você não entende por que o seu programa leva tanto tempo para trabalhar com vídeo. Você precisa entender justamente que ele está processando a informação de cada um desses pontos de cor, e cada um desses pontos de cor tem pelo menos 3 dados ali dentro. Então são muitas coisas para o computador processar numericamente. Tá bom, vamos vendo isso na prática agora. Não, vou falar logo disso aqui também, porque o Cristiano já abordou, e é outra coisa importantíssima. A representação das cores tem alguns sistemas, como a gente chama no plano informático, no plano dos computadores, tem alguns sistemas de cor, como a gente chama, que são utilizados para diferentes propósitos. Vamos pensar na imagem do nosso olho. O nosso olho capta a imagem da seguinte maneira. A luz, que é uma luz branca, que contém todo o espectro, todas as ondas luminosas que são emitidas pelo Sol, ou seja, a luz branca é uma onda, é um composto de todas as faixas de frequência de onda que compõem a luminosidade como um todo. A gente é capaz de enxergar com o olho humano uma faixa específica dessas frequências de ondas luminosas que o Sol emite. Tanto que vai do vermelho ao roxo, se não me engano, ao violeta. Vermelho embaixo até o violeta em cima. Abaixo do vermelho tem o que a gente chama de infravermelho, que são coisas, é um tipo de luminosidade que existe, só a gente meramente não enxerga, ela está ali. Os controles remotos da gente usam a luz infravermelha para mandar um jato luminoso para a televisão, para ela entender o que você está querendo. Várias coisas utilizam a luz infravermelha. Então ela é uma luz que existe, só você não enxerga, porque seu olho não enxerga. A mesma coisa do áudio, que a gente escuta dentro de uma faixa de frequência. Nosso olho é a mesma coisa. E acima do violeta tem a luz ultravioleta, ou seja, que está acima do violeta. Também é uma luz que existe, inclusive os raios solares UVA, UVB, os raios ultravioleta que são danosos para a pele, etc. É uma informação luminosa que a gente só não transforma ela em informação de cor para o nosso cérebro, mas ela está ali. Beleza.
Então a gente tem o espectro das cores. Como é que a gente enxerga as coisas no mundo real, no mundo físico? Essa luz que tem toda a informação de todas as cores, que é a luz branca do sol, ela bate num objeto, por exemplo, na minha camiseta, a luz branca bate aqui, todas as outras cores, digamos assim, do espectro são absorvidas pela minha camiseta e só o vermelho é refletido. Essa é uma propriedade da tinta da minha camiseta, do material físico da minha camiseta. Essa camiseta, enfim, as tintas, elas absorvem todas as informações de cor e devolvem, refletem só uma cor específica, por exemplo, só o vermelho, só o amarelo, só o azul, enfim, dependendo das tintas. Isso tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. Então, a cor física é luz branca sendo refletida, só uma parte dela é refletida de volta para você, na medida que essa luz chega lá, bate, alguma parte dela é absorvida, a outra parte volta para você e você enxerga só essa parte que está voltando, só essas ondas que estão voltando para você. Isso tem muito a ver com esse sistema aqui, ó. Então, quando a gente vai para o universo dos computadores trabalhar com imagens, existem dois padrões principais de descrição, de trabalho com as cores, que é o padrão que a gente chama CMYK, que ele é uma composição entre três elementos, que é o ciano, C, magenta, M, amarelo, Y, yellow, e o preto, que é o K. Então, esse padrão aqui, ele é um padrão que se refere, gente, às cores de pigmento, às cores de tintas. Então, o padrão CMYK, ele é utilizado, por exemplo, para trabalhar com impressão. Quando você tem uma impressora e você quer imprimir seu trabalho, você geralmente trabalha com um sistema de cor CMYK, porque ele é justamente um sistema de cores de tintas, de pigmentos. Esse outro padrão aqui, ó, é um padrão de cor luz, de luminosidade. Então, eles têm condutas diferentes, esses padrões de cores. Vamos primeiro aqui no CMYK. É fácil de entender porque se você trabalha, sei lá, com tinta, com aquarela, você mistura todas as cores, sai um preto. Agora, se você tem várias lâmpadas, uma de cada, uma vermelha, uma verde, uma azul, juntar, tudo vai virar uma luz branca. É isso que eu vou explicar agora. A noção de que esse tipo de cor aqui, as cores tinta, as cores pigmento, são o que a gente chama de de sistema de cor subtrativo. Subtrativo por quê? Justamente por conta desse efeito que eu falei para vocês, que a cor impressa, ela captura, neutraliza toda a informação de cor e só devolve uma parcela da informação de cor, que é o que você vai entender, que é o que você vai visualizar com o seu olho. As cores luz funcionam de outra maneira, elas são aditivas. As informações de cor se somam, se sobrepõem até você chegar ao branco. Vou mostrar para vocês isso na prática. Então, antes só de falar disso, vamos pensar nisso aqui, ó. Vamos reparar. Vocês lembram lá da escola primária? Todo mundo fez escola primária, pegou as tintas com a professora, saiu misturando as tintas. Então, todo mundo conhece a noção de cores primárias. Cores primárias e cores derivadas das primárias, que são as misturas de cores. A mistura de cores no padrão subtrativo, que é o padrão de impressão, de pigmento, de tinta guache lá da professora, lembrem disso? Funciona da seguinte maneira: as cores primárias são o ciano, isso na computação, né? Na tinta guache é o azul, o vermelho e tal. Mas assim, no padrão de computação, de impressão, as cores primárias são o ciano, que é esse azul meio esverdeado, o magenta, que é um vermelho meio arroxeado da vida, e o amarelo. Então essas três cores são as básicas. Além disso tem o preto. Por quê? Essas cores assim, se você pega as tintas azul, magenta e amarelo, soma elas, você vai ter um quase preto. Você vai ter um preto, mas na verdade ele não é bem preto, ele é um preto meio amarronzado, é aquele mangue, né, da escola primária. Você mistura lá tudo, as tintas, joga um monte de coisa, aquele negócio vai ficando quase preto, fica um marrom, meio preto e tal. Então, justamente por conta disso que a soma dos três elementos primários não é 100% preto. Então você precisa ter um elemento a mais, que é a tinta preta. Por isso que existe o K no CMYK e não é só CMY. Por isso que existe, justamente para você conseguir dar uma definição do que é preto ser preto mesmo, pintar de preto. Então, beleza, a soma dá um quase preto, mas aí você tem o preto para pintar. A sobreposição, a soma do ciano com o magenta faz o azul normal, o azul convencional, digamos assim. A soma do ciano com o amarelo faz o verde normal. E o magenta com o amarelo faz o vermelho normal. Então, vocês reparam o seguinte, ó, que as cores primárias aqui, ó,
A soma das cores primárias, na verdade, que é o verde, o azul e o vermelho, são as cores primárias do outro. As cores secundárias, a mistura dessas cores aqui, são as cores primárias desse sistema aqui. Então, as cores primárias de um são as cores secundárias do outro e vice-versa. Então, beleza. A soma dessas cores aqui reage de uma maneira, essas aqui reagem de uma outra. Agora vamos ver isso aqui na prática propriamente dita da coisa. Para tanto, eu já vou usar o nosso amigo Puridata. Botar uns elementos aqui que vocês já viram, mas não precisa copiar isso agora. Peraí, deixa eu aumentar minha fonte aqui. Eu prefiro que vocês prestem muita atenção nessa parte teórica do que ficar copiando agora. Depois vocês podem pegar o patch, baixar ele direto. Aumentar minha fonte. Tá, então aqui o GenWin, que o Cristiano já falou para vocês, que gera a janela do Gen. O Create, para criar a janela, o Destroy, 0,destroy, para destruir. A gente vai ter bastante paciência nessa aula de hoje, vamos ficar nos fundamentos da coisa, explorar bem isso para ficar bem consolidado na cabeça de vocês, para que nas próximas aulas a gente possa avançar para a parte criativa, poética das imagens, sabendo o que a gente está fazendo. Para isso, então, a gente vai dar bastante atenção a essa parte técnica hoje. Então, beleza, eu vou ligar aqui a minha... Aliás, antes disso, eu vou dar uma mensagem que chama Dimen. Ó, reparem, uma mensagem que o Cristiano não criou antes no GenWin e que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. É a mensagem Dimen, espaço, e uma dimensão qualquer. Com essa mensagem Dimen, eu vou configurar a minha janela do Gen para ter a resolução em pixels que eu quiser. Então, se eu botar aqui 800 espaço 600, a janela do Gen que vai ser criada, aquele ambiente gráfico preto... Eita! O ambiente preto gráfico lá que foi criado antes, que tinha um tamanho específico, agora vai ter 800 pixels laterais por 600 pixels verticais. Então a gente diz a dimensão da janela com a mensagem Dimen. Então beleza, então a noção de resolução que eu acabei de explicar para vocês. 800 pontos na horizontal por 600 pontos na vertical. Poderia ser outra resolução qualquer que a gente altera com a mensagem Dimen. Só um teste aqui então, para mostrar para vocês. Criar uma dimensão totalmente customizada, fora de qualquer... Você cria a dimensão exatamente do tamanho que você quiser, né? Não precisa ser os padrões clássicos. Detalhe, você precisa destruir a janela do Gen, dimensionar ela e depois abrir de novo. Aí beleza, ó. Eu tenho agora uma janela de 800 pixels por 200. Então você é capaz de gerar imagens do tamanho que você quiser. O elemento que o Cristiano tinha usado lá, o GenHead. O GenHead é o cabeçalho, como a gente chama, do Gen. Então, tudo que a gente quer desenhar lá dentro do espaço do Gen sempre começa com esse objeto GenHead, que ele é o sopro de vida, né? É o que dá a vida às coisas lá no espaço do Gen, no universo do Gen. Então, vou colocar um outro elemento aqui que é o PixVideo, que o Cristiano já criou antes, que é o da câmera de vídeo. São Scale 1.35 para aumentar o tamanho. PixTexture. Só terminar aqui que aí eu... Tudo isso aqui que eu estou colocando vocês já viram antes, que é o Rotate, etc. Mas eu já explico de novo se precisar. Estou criando aqui logo tudo de uma vez só para facilitar na hora de falar, não ficar tendo que programar de novo aqui. Faltou só uma mensagem aqui agora. Vou logo salvar esse patch também. Ó,
uma coisa que a gente ainda não falou nesse módulo, falou muito no módulo passado, mas ainda não falou, o Puridata é um programa experimental. Então você precisa salvar o tempo inteiro o seu trabalho, porque em algum momento pode você fazer alguma coisa errada, dar algum processo estranho no computador, ele fecha o PD e você perdeu tudo que você fez. Então, na medida que você está trabalhando, vá salvando o seu programa. Eu vou salvar aqui vai ser Gen 2. Beleza, está aqui na tela aqui, ó, Gen 2. Acabei de salvar ele, aqui está o Gen 1, que foi o patch que a gente fez antes. Então tá, agora que eu salvei, que eu estou seguro que ele não vai morrer, vou criar de novo a janela. Opa! Ok. Ó, vocês vão ver que agora já não está mais aparecendo aqui a webcam do meu computador, porque eu estou com outra câmera de vídeo conectada no meu computador. É um microscópio USB, é uma câmera webcam normal, só que tem uma lente aqui que se movimenta, que ela permite você dar um zoom, ampliar as imagens que essa webcam está capturando. Então, eu estou utilizando aqui o GenRed, estou aumentando essa imagem aqui um pouco, para 1.35 para ficar do tamanho da minha tela toda. Aqui eu posso rotacionar, daqui a pouco eu faço isso, o PixVideo. O Dialog é só uma maneira no Macintosh de você escolher qual a câmera que você está usando. Quando a gente for trabalhar na prática a gente vê isso, porque nos PCs é diferente. Aqui eu pego então a informação. Então, o PixVideo que o Cristiano mostrou antes, para vocês entenderem já em função daquilo que eu estava explicando, o PixVideo é um objeto que acessa a sua câmera, seja a webcam ou alguma outra câmera que esteja conectada no seu computador, e pega a informação de cor de cada um dos pixels. Justamente, ela consegue ler a informação da sua webcam e então ela te devolve, te passa a informação de cor de cada um dos pixels, para você aplicar, trabalhar com esses pixels da maneira que quiser. Mas só para voltar na questão do padrão, nos padrões de cor, então, vocês veem que o meu microscópio USB, se eu botar aqui no braço, eu já consigo umas imagens de pelos, haha, pelos, pele, pelos. Então, isso é usado pela galera lá da dermatologia para dizer, olha, o cara tem uma necrose aqui na pele. Ou então para visualizar, por exemplo, fibras de um tecido. Bota no olho. Ah, eu sempre faço isso no olho, sempre uso o exemplo do olho. Ou então, como a colega pediu, e eu costumo fazer também, para ver coisas interessantes como olhos. Ó, assim vocês já veem um pouco a matriz dos pontos de impressão da imagem. Eu tenho como aproximar ainda mais para ver como é que esse elemento é impresso. Como é que essa cor roxa ela é composta? Ela é composta somando muito magenta, alguma coisinha de azul tem aí no meio, uma besteirinha de amarelo aí no meio. Deixa eu chegar numa fronteira aqui, ó. Chegar na fronteira entre o magenta e o preto, aqui, ó. Então, vocês podem ver, ó, que aqui tem mais magenta predominantemente. Aqui na divisão com preto, você já vê que o preto, ele tem todas... Deixa eu só achar o foco aqui melhor, só um segundo. Aí já dá pra ver, ó. Você vê que o preto tem todas as informações de cor aqui, ó. Ele tem o azul, tem o vermelho, tem o verde, que na verdade é uma mistura do azul com o amarelo já. Ou seja, ele trabalha na perspectiva que eu estava falando para vocês do pontilismo. Aqui não está dando para... Deixa eu ver esse preto aqui se... Ah, aqui, ó. Porque assim, a impressão os materiais impressos, diferente dos pixels, que são matrizes bem ordenadas, uma do lado da outra, cada ponto está um do lado do outro direitinho, a impressão não precisa disso tudo, dessa organização dos pixels, dos pontos. Os pontos são impressos com o que a gente chama de retícula, que são coisas que deixam passar uma cor, fazem pequenos pontinhos de uma cor, aí depois vem a retícula. Então cada chapa de cor, digamos assim, cada coisa é impressa separado. Quando você trabalha numa gráfica, os caras, quando você pede para imprimir um material colorido, com todas as cores, são geradas 4 fotografias matrizes, digamos assim, para o trabalho. Uma com só a informação do ciano, outra só com a informação do magenta, outra só com a informação do amarelo e uma quarta só com a informação de onde tem o preto. Então, isso serve como um filtro, digamos assim, que deixa você imprimir
quantos pontinhos azuis são necessários, quantos pontinhos amarelos. Perfeito, bendito seja esse cartaz que foi gerado por uma gráfica. Aqui tem muitas cores, a gente vai poder ver isso na prática. Então beleza, ó, vamos ver o amarelo aqui do nosso cartaz. Ó. O amarelo do nosso cartaz... Essa é a impressão digital, né? Não é de chapa. Essa não é de chapa, mas o modo de pintura do papel é o mesmo. É com retícula também, da mesma maneira. Só que a retícula é outra tecnologia de reticulação, digamos assim, que ela já imprime as cores todas como se fosse uma jato de tinta normal, né? Tipo, que é com toner, tá? Enfim, só o procedimento é outro, mas o resultado da soma das cores é o mesmo. Então, o amarelo aqui, ó, ele na verdade não é nem só amarelo, porque ele é um amarelo composto, ele não é um amarelo yellow, puro. Na verdade, ele é um amarelo que tem alguns elementos aí de magenta, um pouco de magenta, tem um pouco de azul também, uma besteirinha do ciano. Então vocês veem que a cor não é uma cor pura, ela já é uma mistura. Então se você aproxima muito nessa cor amarela aqui, você enxerga o detalhe dos pontos, que é como a gente estava vendo a noção do pixel. Quando a gente aproxima muito, se a gente afasta, a gente vê o todo. Então aqui a gente está no amarelo. Na medida que eu chego aqui num verde, que é misturadinho com esse amarelo aqui, ó. Cadê? Aqui. Agora a gente vai chegar na área verde do cartaz. Na verdade é uma mistura do verde com o amarelo. Vocês veem a diferença do que está na esquerda para o que está na direita? Vocês veem que tem as mesmas informações, só tem um pouco mais de informação verde. Um pouco mais de Na verdade tem um pouco mais de ciano e um pouco mais de yellow. Porque a soma do ciano com o yellow é que faz o verde. Então esses pontos meio esverdeados aí, na verdade, são pontos de sobreposição entre o azul e o verde. Entre o azul e o amarelo. Se eu for para um ponto mais verde aqui, ó. Aqui embaixo tem um ponto um pouquinho mais verde. Vocês veem que ele tem mais ciano. Justamente porque aqui, ó, tem mais ciano e amarelo. Ó. Tá bem mais visível a mistura entre ciano e amarelo nesse ponto. Conseguem perceber? Tem um pouquinho de magenta ainda para temperar, digamos assim, a cor, né? Para fazer essa cor específica, mas na verdade ele é mais ciano e amarelo. Aqui nesse azul aqui, ó. Nesse azul, você já vê só o ciano, um pouco de magenta e o preto, um pouco de preto também para dar uma escurecida na cor. Então você vê cada um dos pontinhos que compõem cada uma das cores da nossa imagem. Ali tem um erro de impressão aí, ó. Um pontinho, uns pontos amarelos ali, ó. Na verdade não é nenhum erro, é mais uma composição na totalidade da coisa. Tem um laranja. Deixa eu pegar uma parte aqui que tem bastante. Deixa eu afastar mais aqui, ó. Aqui, ó. Que tem 3 cores diferentes aí, ó. É um laranja, um roxo e, enfim, outra coisa. Então vocês veem que quando você afasta um pouco, não mais do que isso, aí só... Aí eu perco o foco. Aí eu precisaria de uma câmera USB normal. Deu para perceber isso aí? Então a cor impressa é justamente naquele padrão, CMYK. Por quê? São tintas que você mistura essas tintas, a sua impressora mistura essas tintas, grudam ela no papel, o pigmento está aqui, e o que esse pigmento faz? Ele absorve toda a informação do branco e reflete para você só a informação específica de cada uma das cores. Então essas cores a gente chama de cores subtrativas, porque justamente elas absorvem a informação luminosa e lhe devolvem só uma parte como reflexo. Então esse é o sistema de cor para impressão, para tintas, que é o padrão CMYK. Agora a gente vai migrar, vai começar a olhar. Por quê? O padrão CMYK a gente vai abandonar a partir de agora. Por quê? A gente não vai trabalhar com impressão. A gente vai trabalhar só com representação de imagens capturadas ou projeção de imagens. Essa projeção está sendo feita com luz. Aquilo ali é uma lâmpada que está projetando informação de cor. A gente vai trabalhar só com o padrão dos monitores, por exemplo, que também são em padrão RGB, são cores de luminosidade que está sendo gerada. Então, beleza. Deixa eu voltar aqui pro negócio dos padrões de cor aqui. Ó, agora, então, a gente viu o padrão CMYK, como é que ele funciona, a sobreposição das cores usadas para impressão. Aqui são cores, como a gente chama, de cores luz. É um padrão de cor luminosa, que
Em contraposição às cores subtrativas do CMYK, é um padrão de cores que a gente chama aditiva. Então existem cores aditivas e subtrativas. Por que aditivas? Porque o padrão de cor RGB, que é Red, Green e Blue, ele funciona com sobreposição de fachos de luz. Se vocês pensam nos canhões de luz que iluminam um teatro lá, você tem um canhão verde, um canhão vermelho, um canhão azul. Cada um com uma gelatina que filtra as cores e deixa passar só essa informação luminosa de uma cor. Se você botar eles todos no mesmo ponto, somar essa informação luminosa, essas cores elas somam o espectro umas com as outras, compondo essas cores aqui que vocês estão vendo. Se você pega o foco de cor vermelho, sobrepõe um pedaço com o foco de cor verde, no meio, na sobreposição, ele gera o amarelo. A sobreposição do vermelho com o azul gera o magenta. E a sobreposição do verde com o azul gera o ciano. E a sobreposição de todas as cores luminosas é o branco. Vocês lembram lá da capa do Pink Floyd, né? Do Dark Side of the Moon, do raio de luz batendo no prisma e o prisma abre as cores. Justamente, o branco é o raio que contém todas as cores somadas, adicionadas umas às outras. Se você quebra, divide o raio de luz branco, você pode separar em 3 elementos principais, em 3 cores primárias, que é o vermelho, o verde e o azul. Então a sobreposição dessas cores age de uma maneira diferente que a sobreposição dessas cores aqui. São padrões diferenciados. Quais são as cores que funcionam então no padrão? Quais são as coisas do mundo real que utilizam o padrão RGB? Canhões de luz, câmeras de fotografia, de vídeo digital, todas elas, porque elas capturam informação luminosa. Depois, para reproduzir essa informação luminosa, ela usa o mesmo padrão RGB. Monitores de computador estão utilizando o padrão RGB para compor isso que a gente está vendo aqui. Então, todas as coisas que trabalham com a fonte luminosa que gera a informação baseada em eletricidade, né, que está alimentando o meu computador, e ilumina, que gera luz, trabalha com o padrão RGB. Já as cores CMYK, elas trabalham com a luz universal, digamos assim, que reflete, trabalha com reflexo da sobra da cor. Padrão RGB, a gente gera a cor do jeito que a gente quer, dizendo qual é a intensidade desse canhão de luz, qual é a intensidade do monitor, a gente já vai ver isso na prática para ficar mais claro. Então beleza, reparem no padrão RGB. Vou só diminuir aqui. Então, padrão RGB, vamos lá. Vou provar para vocês que eu não estou mentindo. Vou pegar o meu monitor do meu computador, que ou seja, é uma fonte luminosa, ou quando ele está desligado, ele está preto, né? Não tem luz, não tem eletricidade alimentando ele não consegue gerar luz na minha cara. Então, se você está num quarto escuro, você não precisa ter luz para ver o que está na tela do computador. Bem pelo contrário, você precisa ter menos luz para enxergar o que a tela do computador tem. Se tem muita luz aqui, você não enxerga a tela, ela compete com a sua tela do computador, você não enxerga. A mesma coisa é o projetor. Se a gente ligar milhões de luzes aqui, botar tudo para cá, vai somar tudo, vai sumir, vai ficar branco, vai somar a informação de cor. Por isso que é cor aditiva. A cor vai somar e vai ficar branco. Tendo condições propícias para o monitor estar trabalhando, ou seja, ele está ligado, eu posso vir com o meu microscópio aqui, ó, para dar uma olhada no que compõe essa informação que eu estou vendo aqui no monitor. Estão vendo ali? Cada um dos pixels do meu monitor, o meu monitor aqui, a resolução dele original é 1440 por 700 e alguma coisa. Então ele tem 1440 pontos de luz. Só que na verdade não é um ponto de luz. Cada um desses pixels tem 3 informações, justamente que é o que eu estava falando para vocês. Cada pixel contém pelo menos 3 informações, que é a informação do R, do G e do B. Então, vocês veem que os meus pixels do meu computador aí, ó. Aí, ó, os pixels do meu computador tem, cada um dos pontos tem 3 informações, que é o vermelho, o verde e o azul. Em intensidades diferentes desse vermelho, do verde e do azul, ele gera todas as cores que o meu monitor é capaz de fazer. Então, só para demonstrar isso, deixa eu abrir aqui de novo essa aqui, ó. Deixar aqui embaixo assim, para a gente conseguir visualizar um pouco aqui. Aí já vai dar. Aqui eu consigo pegar, por exemplo, ó, eu vou botar no branco e vocês vão ver o seguinte, ó. No branco, cada um, deixa eu aproximar mais, eu vou aproximar mais para vocês verem um pixel. Aí, ó. Cada um dos pixels individualmente. Beleza? Meu monitor tem 1440 pontos desses aí, cada um deles com 3 cores. Aqui eu estou na parte branca do monitor, então vocês veem que as 3 cores estão ligadas, estão no máximo.
Então, bem verde, bem azul e bem vermelho. Se eu vier para o roxo aqui, ó, você já vê, ó, que o verde foi desligado. Então, o roxo é o verde desligado, sem fonte luminosa do verde e muita informação luminosa do vermelho e do azul. Isso somado o azul com o vermelho, naquele sistema de cor aditiva, a gente enxerga o roxo. Se eu for aqui no amarelo, vocês vão ver que o amarelo tem outro padrão. O padrão do amarelo é aquele que eu mostrei aqui para vocês, ó. Na verdade, ele está embaixo aqui, ó. Vermelho e verde. Vermelho e verde dá, a soma do vermelho e verde visual dá amarelo. Então, vocês podem ver que aqui no amarelo eu só tenho o vermelho ligado 100% e o verde ligado 100%. Se eu for para o azul, na verdade para o ciano aqui do meu computador, dessa imagem, que está aqui embaixo, eu estou indo aqui nesse ciano aqui, ele tem só o verde e só o azul ligado. Na verdade tem uma besteirinhazinha do vermelho que não dá nem para ver direito. Então, repararam como é feita a geração da cor luz? A geração de cor luz, ela trabalha com 3 cores primárias, da mesma maneira que os padrão CMYK, mas são cores que têm uma fonte luminosa. Então você diz o quanto você quer de cada um desses elementos, do vermelho, do verde e do azul, dizendo o quanto tem de cada uma dessas informações, dessas 3 informações, você é capaz de compor qualquer cor. Então o meu monitor aqui, só com cada um desses 3 pontinhos na tela, é capaz de gerar bilhões de cores diferentes, bilhões mesmo, são acho que 25 bilhões, sei lá, é uma quantidade absurda de cores que um monitor como esse aqui é capaz de gerar. Esse projetor aí está fazendo a mesma coisa, ele está projetando informação luminosa. Aqui, por exemplo, tem, naquele ponto específico ali da lâmpada, tem o vermelho e o azul só ligados, não tem o verde. Então, a mesma maneira que o meu monitor utiliza para gerar a cor de cada um desses pontos, um projetor utiliza esse mesmo padrão para gerar, então, essa fonte luminosa que a gente está vendo aqui na nossa frente. Por que isso é importante? Vai ser fundamental para a gente voltar lá para o RGB que o Cristiano estava falando antes, para colorir os objetos. Agora a gente já sabe o porquê que a gente usa um padrão de RGB, dizendo o quanto a gente quer do vermelho, quanto quer do verde, quanto quer do azul, e que isso é capaz de gerar todas as cores do branco até o preto. Ok? Vou pegar um ponto preto aqui da minha tela, ó, reparem. Eu vou vir aqui que eu estou no cinza. Cadê? Não consegui achar o foco ainda. Aqui, ó. Então, aqui, ó, eu estou no cinza, aí eu vou vir aqui pro preto. Reparem como é o preto. O preto nada mais é que os pixels estão desligados. A fonte vermelha, a verde e a azul estão desligadas. O cinza tá aí, ó. O cinza tem um pouquinho, olha aí, ó. O cinza são todas as 3 cores ligadas, só que elas com a luminosidade muito baixinha. Então, dá o cinza, né? Então, beleza, vimos padrões de cores, padrão CMYK, padrão RGB, entendemos o que é cor subtrativa dos pigmentos e o que é cor aditiva das luzes. Mas a gente vai trabalhar agora, a partir de agora, só com o padrão de lá, só com cor luz, porque a gente está trabalhando com telas de computadores, vai estar trabalhando com projetores para visualizar essas telas, vai estar trabalhando com câmeras que funcionam no padrão RGB, então a gente vai só utilizar a partir de agora o padrão de cor luz, padrão RGB. Pessoal, seguinte, quando vocês quiserem usar uma câmera, só um detalhe técnico importante, quando vocês querem usar uma câmera como eu estou usando, uma câmera USB webcam ou um microscópio desse aqui, você precisa desligar o PD, conectar o dispositivo, depois ligar de novo. Então, por exemplo, aqui eu salvo, fecho e aí venho e abro de novo o meu PET. Claro, para desligar eu não ia precisar fazer isso, mas se eu quisesse ter ligado eu precisaria fazer esse procedimento. Então, só que agora, quando eu ligar de novo aqui, ó, o default vai vir a minha webcam do computador, certo? Ó, vamos aqui de novo. Olha o que acontece. Se eu colocar aqui, ó, 16:9, na verdade vai ficar gigantesco, mas se eu botar 4:2.5, que na verdade é o padrão 16:9 só reduzido, né? 4.2.5, ele adquire a proporção mais esticadinha das telas de essas televisões modernas ou do cinema. Então ele tem 16:9. Então é um padrão de formato diferente. Se eu botar 4:3, ele tem um formato mais clássico
das telas antigas de TV, etc. Esse fluxo aqui, ó, que sai do GenRed, ele manda um bang, digamos assim, um atualize a cada frame da imagem. Então a gente tem uma definição de quantos frames a janela do Gen está funcionando, que é uma definição que a gente faz lá no GenWin. Normalmente ela está funcionando a 24 frames por segundo ou a 30 frames por segundo. Isso significa que a cada segundo nessa linha aqui, e consequentemente até aqui embaixo, sai 24 ou 30, dependendo da taxa, bangs, mensagens para atualizar o que está acontecendo por segundo. Então está sempre sendo atualizado, por isso que você pode mexer nas entradas frias e ele mesmo assim atualiza, porque aqui segue recebendo ordens, digamos assim, para ele renderizar. Agora eu quero mostrar para vocês justamente outra diferença fundamental, outro conceito fundamental que eu já comecei a falar no início, que é a noção de gráficos vetoriais em relação a matrizes de pixels. A gente acabou de falar de matrizes de pixels, que é essa composição dos pontos da imagem, etc. Isso aqui agora eu vou vir tudo aqui para baixo. Vou colocar um toggle aqui. Vou duplicar esses elementos aqui. E vou colocar aqui embaixo... pode ser o retângulo mesmo. O rectangle, não é rectangle, é rectangle. O rectangle, ele aceita como argumentos, digamos assim, dois números, que é o número horizontal e o número vertical, da proporção dele. Se eu não colocar nada aqui, ele vai gerar um quadrado, na verdade, né? Não vai virar um retângulo. Quando você descreve essa proporção aqui nos argumentos, ele aceita. Deixa eu ver se não faltou nada. Não. Ok. Então, galera, agora é o seguinte, agora a gente vai tentar entender outra distinção fundamental do universo da imagem digital. O preto que vocês estão vendo aí, ele na verdade é um espaço virtual 3D, ele é um ambiente 3D, ele representa um espaço virtual 3D. De que maneira isso pode ficar claro? Se eu rotacionar, por exemplo, esse retângulo aqui, que na verdade está aí como se fosse uma folha de papel que você está vendo de frente, se eu rotacionar esse retângulo aqui, você consegue ver que ele tem profundidade. Aqui, ó, tem eixo Z também, ele tem fundo, tem frente e fundo. Então eu posso rotacionar o elemento em qualquer ângulo. Percebem? Isso aqui, ó, é como se a folha de papel... Imagine esse retângulo aí que eu estou desenhando como se fosse uma folha de papel num espaço imaginário, nesse universo preto aí, que é um universo 3D, como esse universo aqui da gente. Tem fundo, tem altura, largura e tem profundidade também. Então a informação está ali, ele é um retângulo, só que ele foi rotacionado no plano 3D do ambiente gráfico do Puridata. Certo? Posso voltar aqui para o 0, 0, 0. Então você tem os três eixos aqui para rotacionar utilizando o Rotate. Da mesma maneira que o Rotate, galera, a gente tem um outro cara aqui que eu vou colocar aqui embaixo, ligado aqui na sequência. Que na verdade é o Translate. Cristiano até chegou a mencionar ele. É o Translate. Translate, em vez de rotacional... Bom, vocês lembram, né? Aula de geografia do primeiro grau. Movimento de rotação da Terra e movimento de translação da Terra. Movimento de rotação é a Terra girando no próprio eixo, o objeto girando no próprio eixo. O movimento de translação é o movimento como um todo, digamos, no espaço como um todo. Então a gente vai ver esses dois movimentos. Então o movimento de rotação, eu rotaciono o objeto no próprio eixo dele, considerando que se tivesse um eixo, uma varetinha aqui, um eixo aqui no meio, eu rotaciono, então no eixo Y, rotaciono no eixo X e rotaciono no eixo Z, que é como se tivesse
um negócio espetado aqui no meio, né? E eu estou girando essa hélice, digamos assim, no eixo Z, ó. Puf, girei o negócio, ele ficou girando. Então, a gente consegue também transladar o objeto, ou seja, dentro desse espaço aí, ó, eu consigo dizer para ele aonde ele está posicionado. Inclusive, mesmo se eu botar aqui 0, 0, no eixo Z também. Por enquanto não vai dar para perceber tanto, porque vai ficar só como se estivesse aumentando o tamanho. Mas na verdade a gente não está aumentando o tamanho, a gente está aproximando e afastando, aproximando e afastando. Então aqui eu consigo afastar bem, olhar mais de longe para esse objeto ou olhar mais de perto para esse objeto. Isso sem alterar o tamanho dele, sem alterar as proporções, as dimensões. A gente só está mexendo o ponto de vista, digamos assim, dessa câmera 3D, desse espaço 3D. Deixa eu ligar aqui de novo. Eu coloquei uma chave aqui nas duas agora para poder ligar e desligar cada uma dessas cadeias. O GenWin é a janela, é o ambiente, é um só. GenRed você cria diversos, vários, certo? E eles interagem todos na mesma tela? Sim, sim, sim. Tá tudo, vai estar sendo tudo gerado ali. Por exemplo, mas assim, se eu gero esse cubo aqui e gero esse outro, você só vê esse porque está em cima do outro. Ah, ó, aqui, ó. Ó a translação aqui, ó. Tá atrás, aí eu venho vindo. Tá no 0 e aí ele passa para frente do outro. Aí eu aproximo mais ele no espaço 3D. Aqui vai dar para fazer algumas brincadeiras, ó. Aqui, ó. Você vê que ele tá ali atrás, ó, e aí ele ultrapassa o outro. Chegou, ultrapassou. Se eu tô aqui no 0, na mesma camada, na mesma posição dos dois, esse aqui, como está sendo gerado depois aqui, mas a gente tem como ordenar isso, ele está por cima. Deixa eu rotacionar ele aqui, ó. Se eu rotaciono ele aqui no eixo X, ó, você vê justamente a folha de papel lá atravessando a outra folha de papel, que é um outro retângulo que está aqui embaixo, ó. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho um retângulo igual a esse branco aqui, só que eu estou aplicando com a textura nele a informação dos pixels da minha câmera, que é o que o PixVideo e o PixTexture estão fazendo aqui com esse retângulo. Se eu tirar esses caras daqui, ligar direto aqui, ó, é um retângulo branco igual ao outro. Então, aqui a gente só está fazendo jogar a matriz de pixel como cor do meu objeto, certo? Vamos pro meio aqui. Então, qual é a... aqui dentro disso aqui, pra gente, se a gente só olhar esse resultado bidimensional aqui, agora, exportei isso aqui e virou uma imagem bidimensional. Olhando a imagem, não interessa se isso foi uma fotografia ou computação gráfica ou qualquer diabo. A imagem está pronta, está estática, você só está vendo o resultado bidimensional dela. Então, o resultado é sempre bidimensional, sempre você vê as coisas da mesma maneira, mas elas têm características diferentes entre as imagens vetoriais e as imagens de pixels. Uma característica, por exemplo, as imagens vetoriais, galera, esse quadrado aí, ó, não é uma informação que a minha câmera capturou e registrou que o fundo é preto e nesse ponto começa pontos brancos, vai até aqui pontos brancos, depois vira pontos pretos de novo. O que está acontecendo aqui é que a gente tem uma fórmula matemática sendo desenhada na nossa tela. Gráficos vetoriais são cálculos matemáticos. Por exemplo, isso aqui é um cálculo matemático que diz para plotar, para desenhar na nossa tela, um quadrado que tem 4 vértices, né? Óbvio, um quadrado tem 4 vértices que obedecem a um tamanho, a uma proporção, uma série de coisas. Tanto que você consegue, em tempo real, manipular os elementos que constituem a descrição matemática dessa forma. Por ser um vetor, por ser um cálculo matemático que está sendo visualizado como resultado lá na tela, que é o que o CorelDRAW e o InDesign fazem, o Inkscape, todos esses programas vetoriais fazem. Quando você pega por exemplo, lá o Inkscape, um Illustrator, enfim, o CorelDRAW ou o Illustrator, e você cria uma estrela lá na tela, você pode aumentar e diminuir livremente o tamanho dessa estrela, sem perder definição. Por que você não perde definição? Porque essa estrela não é uma imagem de uma estrela, ela é uma fórmula, uma descrição, um cálculo matemático que diz para o seu computador desenhar
do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C, etc., uma estrela. Então você consegue simplesmente pegar essa fórmula, multiplicar ela e escalar ela para o tamanho que você quiser. Então os elementos vetoriais, que são esses elementos todos que a gente viu, esses elementos retângulo, cubo, esfera, todos esses elementos aqui do GEM, nos quais que são os elementos, na verdade, que a gente cria, joga na janela, são elementos vetoriais. Matrizes de pixels no GEM, ou seja, essa informação de fotografia, de imagem, tudo isso que eu falei para vocês do padrão RGB, a gente só utiliza no GEM para aplicar como textura em objetos vetoriais. Então, tudo que a gente está vendo aqui no espaço do GEM sempre são objetos vetoriais, são elementos descritos por fórmulas matemáticas que você pode alterar essa fórmula matemática, inclusive em tempo real. Então, isso é um quadrado fininho, um retângulo fininho, e em tempo real eu posso vir aqui e aumentar ele e dizer que ele é um retângulo agora mais horizontal. Então ele é uma fórmula matemática a qual você pode alterar os parâmetros dessa fórmula matemática e o resultado você visualiza na hora. As matrizes de pixels não são assim. As matrizes de pixels, como eu falei para vocês, a partir de um padrão de resolução que a sua câmera tem, por exemplo, ela captura a informação de cor do mundo real, a informação luminosa de cor que está chegando nessa câmera, nesse dispositivo. Ela interpreta, digamos assim, essa luz registrando para cada um dos pontos da resolução 3 informações, que é a quantidade de vermelho, a quantidade de verde e a quantidade de azul. E uma vez que você tem isso gravado, essa informação de cor armazenada na memória, a imagem está descrita, ponto final. Você não consegue pegar um elemento dessa imagem e aumentar sem perder definição. Porque se você pega um elemento de uma imagem de mapa de pixels e estica, você vai fazer que nem a gente estava fazendo aqui, ó. Vamos voltar para cá, ó. Então, aqui a minha câmera pega, sei lá, quantos pixels, eu não sei, eu acho que é 640 por 480, e aplica então 640 pontos horizontais por 420 verticais de informação de cor de cada um desses pontos. E aplica então como textura nesse objeto vetorial que está desenhado aqui, num retângulo de 4x3. Então o que acontece, galera? Se eu aumentar a superfície na qual eu estou desenhando a imagem, que é o que a gente estava fazendo antes, ó, ele pega cada um dos pixels e simplesmente estica o pixel. Ele não gera outro pixel, ele não gera mais informação de detalhamento. Ele só estica, literalmente. Se você pegar qualquer programa, Photoshop, GIMP, qualquer desses programas de trabalho com fotografia, por exemplo, ou de vídeo, e você meter um scale lá na tora, pegar, eu quero aumentar isso aqui. Aumentar, ele vai fazer isso aqui, ele vai esticar os pixels. Ele não vai, de fato, aumentar. Ele está simulando que ele aumenta, fazendo um cálculo para simular que ele aumenta a informação. Interpolação é como simular esse aumento. É um detalhe técnico de como simular, mas ele está simulando esse aumento. Não é um aumento real de definição. Você só aumenta a visualização porque você estica na tora os pixels. Então se eu aumentar brutalmente aqui, ó, claro, ele não vai ficar pixelado porque a informação, eu estou com um padrão de renderização na minha tela, no GEM, que não pixeliza, ele interpola. Então você não vai ver os pixels quadrados como a gente estava vendo, você vê essas interpolações aí que são formas geométricas variadas e tal. Mas então, o que eu fiz aqui? Eu estiquei radicalmente, brutalmente. Aliás, deixa eu fazer isso aqui. Aliás, eu tinha que estar com isso aqui já desde o início. Esse quality, na verdade, é isso, é um recurso para você interpolar. Aí, agora sim. Agora eu tenho os pixels verdadeiros. O que eu fiz então? Peguei aquele objeto, peguei a informação de pixels da minha câmera, estou aplicando aqui, deixa eu aplicar de novo no 4x3, começar do zero aqui. 4x3, então tá bonitinho, os pixels que a minha câmera estão gerando estão ali. Vocês veem mais ou menos os pixels, né? Dá para enxergar um pouco aqui na minha cara. Não, por conta da resolução da minha câmera aqui, que está 640 por 480. E aí não está interpolando agora. Eu desliguei a interpolação, aí você vê o pixel mais tosco, né? Mas isso é bom para justamente poder esticar. Então, ó, agora eu vou esticar horizontalmente cada um dos pixels. Percebam o tamanho do pixel crescendo horizontalmente, ó. Cada um dos pixels agora tem esse tamanho aqui, ó. Ele é um pixel grandão na horizontal e segue sendo pequenininho na vertical. Aí eu vou agora aumentar esse pixel
na vertical também. É legal isso ver como... Ó, agora você vê aqui, ó, que o padrão do pixel ainda não está quadrado, mas ele está um pouco mais alto já, mas está mais esticado, a proporção dele está aqui, ó. Deixa eu botar uma proporção quadrada aqui, 80 por 80, para a gente ver de novo o pixel quadrado. Aí, ó, os pixels estão quadrados, quer dizer, não está quadrado porque a minha janela não está 100% quadrada, então ele fica um pouquinho esticado, mas era para estar... Eu acho que ele faz. eu acho que é por causa da proporção da janela, exatamente. Mas enfim, você muda a proporção do pixel, ó, você aumenta os pixels grandões na vertical e pequenos na horizontal. Eu diminuo ele na vertical e aumento na horizontal. O que está acontecendo? Eu não ganhei definição de cor, eu não ganhei definição na imagem, nada disso. Eu só peguei a imagem, a mesma informação, a mesma matriz de pixel e esgacei os pixels brutalmente para enxergar cada um deles, né, ponto a ponto. Mas está aqui sendo gerada da mesma maneira que antes, a imagem está aqui, eu só estou estupidamente aumentando ela. Esse retângulo vai ser gerado com a proporção de 4:3. Se eu botar 4:4, ele vira um quadrado. Né? Proporção 4:4, ele vira uma matriz quadrada. Reparem, ele está aplicando os pixels da mesma maneira, a matriz de pixel, na verdade, vai ser aplicada em qualquer forma vetorial que esteja aqui embaixo. Tanto que eu posso tirar isso aqui de lado, ó, colocar aqui embaixo um circle, que é outro elemento vetorial do gen, e aplicar a minha forma aqui nesse elemento. Então, da mesma maneira, ele pega a matriz de pixels e gruda como textura, só que agora não mais num retângulo, num quadrado, mas numa bola, né? Um círculo. Inclusive eu posso rotacionar isso aqui e fazer um negócio assim. Posso brincar. Eu posso mexer nas arestas do círculo. Nas arestas do retângulo, não. Na verdade, arestas é desse outro cara aqui, ó, que é o Sphere. Então, o gen tem uma série de elementos vetoriais previamente estabelecidos. Tem um banco de elementos vetoriais. Por exemplo, bom, que nem seu Illustrator lá, seu CorelDRAW, tem o quadrado, né, tem as ferramentas lá, quadrado, linha, bola, esfera, cubo. Todos esses elementos o gen também tem. Você é capaz de gerar vários cubos, várias bolas, várias coisas. Dá para compor uma imagem, desenhar só com esses elementos aqui. Além disso, você pode modelar um objeto, um elemento 3D num outro programa, por exemplo, Blender, Maya, qualquer programa de criação, de manipulação de formas 3D. Você consegue gerar um modelo 3D, por exemplo, um modelo 3D de uma pessoa, colocar aqui e aplicar textura nesse modelo 3D. Então você pode usar qualquer modelo 3D, não só esses previamente estabelecidos. Olha só que legal que é a esfera. Deixa eu rotacionar aqui para ver minha cara. Ela tem volume. Exatamente. Vai ficar de lado assim, mas tá legal. Ó, o que eu estou fazendo agora? Eu estou pegando a matriz de pixels e aplicando ela numa esfera 3D, que tem volume tridimensional. Então, ele gruda a informação dos pixels ali, que vocês estão vendo, até bem pixelado aí, ó. A partir desse ponto aqui, ele cola a imagem como se estivesse envolvendo essa esfera, que eu posso rotacionar a esfera, inclusive, para ver as outras partes do desenho. Isso fica legal, né? Parece uma cabeça solta no espaço, assim, ó. Uma cabeça que nasce, ó. Enfim. Ó, olha o que é legal da esfera. A esfera, você diz para ela quantas arestas ela tem. Aliás, essa entrada aqui diz o tamanho da esfera. E essa outra entrada aqui regula as arestas. Então você é capaz de ter uma esfera tosca, que nem essa aí. Aliás, uma esfera com duas arestas. Uma esfera com duas arestas é um quadrado. Com três, ela é uma pirâmide. Então, se eu venho aqui navegando, ó, vocês veem que agora começou a diminuir as arestas, ó.
até que vira um quadrado de novo. Então você pode controlar a definição, digamos assim, dessa sua esfera. Pode ser uma esfera bem definida, aí fica bem esfera mesmo, propriamente dita, com essa minha cara redonda aí, cara de lua cheia, legítima cara de lua cheia. Inclusive, ó, se você vai aumentando e ela passa do ponto inicial da visualização, ela começa como se fosse sair da sua tela e você entra a visão para dentro dela. Repare que eu começo a enxergar lá a parte de trás da esfera. Ó. Eu comecei a furar a esfera, eu entrei para dentro dela. Entrei dentro da esfera agora. Agora a gente está dentro daquela esfera ali que a gente estava vendo antes. Então, é legal as distorções que rolam, então dá para fazer umas coisas interessantes de imagem, assim, aproveitando essas distorções. Ó. Enfim. Então beleza, galera. Ó, temos objetos vetoriais, gráficos vetoriais, que são cálculos computacionais que são gerados na janela, e temos matrizes de pixels, nesse caso aí, sendo aplicadas como uma textura nessa tela. Certo? Então, por que agora, galera, a gente tem esse monte de elementos aqui, ó, que a gente pediu para gerar lá no Gen e a gente não está vendo nada? Por quê? Porque os elementos, embora eles estejam descritos, a fórmula deles, digamos assim, está descrita aqui, a gente não está transformando isso em imagem visível. Transformar esses elementos em imagem visível é o que a gente chama de renderizar. Renderizar vídeos, elementos gráficos, significa você transformar números que o seu computador tem armazenados, essa fórmula numérica, matemática da nossa linguagem de programação, numa informação visual. Então, isso se chama renderizar. Então, cada um desses toggles que eu coloquei em cima aqui dessas cadeias do GenRed me dão a possibilidade de renderizar e de ligar e desligar a renderização de cada um dos objetos separadamente. Então, se eu venho aqui nesse aqui e ligo essa renderização, ele renderiza, calcula a visualização dessa estrutura aqui. Se eu desligo, ele some. Mesma coisa a outra. Se eu ligo a renderização, ele calcula esse elemento lá no espaço. Se eu posso ligar os dois, óbvio. Ou desligar individualmente. Então isso é importante para a gente controlar separadamente cada um dos elementos que a gente está desenhando na janela do Gen. O que o Cristiano tinha feito aqui no início, que ele falou para vocês. Por que tem esse 1 e esse 0 aqui na mensagem create e na mensagem destroy? Justamente porque aqui no GenWin você liga e desliga a renderização geral da janela como um todo. Então se a renderização estiver desligada, ó, vou fazer um teste, desligar aqui, criar uma mensagem só, create, tá errado, create, o destroy, fazer isso aqui tudo separado. O que a gente fez aqui com uma mensagem só, agora eu vou fazer separadamente para a gente entender. Tem o create, tem o destroy e tem um toggle, que é de novo um elemento que só gera 0 e 1, para ligar aqui, ó. Então isso aqui deixa de lado por agora. Ignorem essa parte aqui, pensem só nisso aqui, ó. Nessa parte aqui. Então aqui, destruir a janela. Deixa eu desligar aqui na tora. Vou criar. Tudo bem. Criei a janela, mas eu não mandei esse 1 aqui, ó, que eu tinha mandado antes, porque eu estou aqui com ele agora nesse toggle para mandar 1 e 0, eu mandei o 0 para ele. Então, destruir, criar de novo, tá, eu quero ela sem nada. Olha aí, ó, por que eu estou com esses dois elementos aqui ligados e não vejo nada? Porque eu criei a janela do Gen, mas eu não liguei a renderização dessa janela. Então, ela não vai aparecer aqui até que eu ligue a renderização da janela do Gen. Então agora quando eu liguei a renderização da janela, ela aparece lá. Se eu desligar aqui, o que vai acontecer? Vai sumir os elementos da tela? Deixa eu botar minha mão aqui. Minha mão. Aí, ó, parece umas bananas, sei lá, um negócio. Aquelas esponjas do mar, né? Aqueles negócios. Aí eu vou desligar a renderização. Desliguei. O que acontece? A janela não some, ela só para de atualizar. Então os elementos ficam ali e param de atualizar. Inclusive, com ela desligada, se eu chegar aqui e desligar os elementos individualmente, nem sequer
nem isso é atualizado, ou seja, para a atualização total da tela, para a renderização da tela como um todo. Agora, quando eu ligar aqui, ó, vai sumir tudo, por quê? Porque ele vai atualizar para o estado em qual as coisas estão desligadas, então vai sumir. Pronto, mas aí se eu ligar cada um deles, eles vão aparecer, porque a janela do Gen está funcionando de novo, está renderizando de novo. Então vocês entenderam essa noção de renderização? Na computação, tudo são dígitos, né? A gente falou no módulo 1, 0 e 1, aquela noção de 0 e 1, que são os binários mais básicos que estão lá por baixo, mas tudo que está dentro do seu computador são números. Para esses números, no caso, se transformarem em informação visual, você precisa fazer esse processo que a gente chama de renderizar, que ele interpreta esses números e gera o resultado visual para você enxergar o que você está fazendo. Então, quando a galera está trabalhando num editor de vídeo lá, montou lá a timeline, editou o vídeo, pegou os pedaços todos, não sei o quê. No final, ele vai ter que renderizar o vídeo, que é um processo que vai demorar horas. A galera de edição de vídeo aí sabe que é um processo que demora horas. Por quê? Porque tudo aquilo que você previu, tudo isso aqui que você previu para ser grudado, para estar lá no objeto final, no seu vídeo final, isso aqui tudo vai ser processado. Então, quando você pedir renderize, aí ele vai lá pedir, ó, vai aparecer uma barrinha lá de progresso, que ele vai ficar fazendo esses cálculos todos para cada frame do vídeo e ainda exportando isso para um arquivo, e depois ainda vai compactar isso no arquivo final, criar cabeçalho, um monte de coisa. Então, justamente por isso que esse processo leva muito tempo, porque ele precisa fazer o cálculo de cada um dos pixels, que tem pelo menos 3 ou 4 informações, RGB, às vezes tem o alpha, que é a transparência. Então são pelo menos 3 ou 4 informações para cada pixel do seu vídeo. Então se você tem um vídeo, você quer renderizar, exportar um vídeo de definição 40 por 30 pixels, um negócio super quadradão, pixeladão, vai ser rápido, porque ele vai calcular só 40 pontos horizontais por 30 verticais, não é tanta informação assim. Agora se você quer renderizar um vídeo Full Blaster HD Master Plus, tipo 1980 pixels por 1060, aí você, 4K, 4000 pixels horizontais por 3000 verticais, você consegue pensar, entender que vai levar muito, mas muito mais tempo para você chegar ao resultado final da renderização. Então é justamente por isso que os editores de vídeo levam tanto tempo assim para renderizar um vídeo. Inclusive esses editores de vídeo mais simples, mais fáceis de trabalhar, que são os de mercado, Final Cut, Adobe Premiere, todos esses editores de vídeo que, se alguém já trabalhou com edição de vídeo, já ouviu falar, já conhece. Por que eles levam tanto tempo para renderizar os vídeos? Porque eles permitem que você jogue lá na timeline para você editar, trabalhar qualquer vídeo de qualquer definição, com qualquer resolução. Você pode pegar um vídeo de 300 por 400 e jogar lá, um vídeo de 1600 por 1200 e jogar lá. Você joga um monte de coisa que estão em dimensões diferentes. Só que na hora dele renderizar o seu vídeo final, ele precisa primeiro botar todas as imagens que você usou para compor seu vídeo no mesmo tamanho. Primeiro passo, então ele precisa mudar a escala de todas as imagens uma por uma para elas ficarem todas do mesmo tamanho. Depois que elas estão todas no mesmo tamanho, ele renderiza frame por frame a imagem que você pediu a partir da sua edição. Então esse é um processo gigantesco de cálculo computacional, por isso que ele leva horas, 5 horas, 10 horas, 20 horas, a depender do vídeo que você esteja trabalhando, da quantidade de informação e do quanto seus arquivos são diferentes uns dos outros. Se os seus arquivos originais todos já estiverem na mesma definição, na mesma resolução, você corta pelo menos metade do processo de tempo fora. Agora vamos entrar então, para vocês entenderem um pouco mais isso. Vamos fazer o seguinte, ó. Para mostrar pra galera, ó, é essa mensagem aqui, ó, device 0, device 1, device 2, device 3, para cada um dos dispositivos que você tiver ligado. Então você pode ter um Linux lá com um hub USB de 7 portas, com 7 câmeras USB espetadas nele. E você pode ter acesso a cada uma dessas câmeras separadamente, usando essa distinção dos devices. Então tá aqui de novo os elementos que eu copiei lá do outro. Por enquanto aqui a gente só está usando 4 mensagens, que é a mensagem create, a mensagem destroy, a mensagem daemon 800, blá blá, e a mensagem 1 ou 0, que na verdade aqui está sendo gerada junto, mas é nada mais nada menos que aquele toggle que gera 1 ou 0 separadamente. Certo, galera? Então vamos lá. O
que eu quero falar para vocês agora? Voltando àquele assunto que eu falei do porquê que a renderização de um vídeo demora tanto, quando você está trabalhando com imagens de tamanhos diferentes, por exemplo. Então eu vou criar aqui, ó. Agora sim, galera, vamos aqui para a parte das imagens estáticas. Genred, pix_image, ó, objeto novo, pix_image. O que o pix_image faz, galera? Ele pega uma imagem, salva no seu computador, pega a informação dos pixels, como a minha câmera estava gerando a informação dos pixels, para você utilizar no que você quiser. Então, vou criar um pix_image, vou criar um pix_texture para aplicar essa imagem como textura em alguma coisa, e um retângulo aqui embaixo, que inicialmente vai ser 4x3 para a gente visualizar essa imagem. Ok? Ó, quando eu criei essa estrutura básica aqui, automaticamente já aparece lá o retângulo branco, que é o elemento vetorial que eu estou gerando no fim das contas, né? É o que a gente está vendo ali no Gen por enquanto. Se eu ligo e desligo ele aqui. Certo? Aqui do lado assim, tá. Por que a gente não está vendo ainda? Por que ele está branco, o retângulo? Porque a gente não está aplicando nenhuma imagem ainda como textura nesse retângulo. Como é que a gente faz isso? Ó, vou abrir o help aqui do image, pix_image. Pix_image, ele aceita uma mensagem que diz open algum arquivo.jpg, sei lá, qualquer coisa. Então, eu vou vir aqui e vou dizer uma mensagem para ele, open blá blá .jpg. O que vai acontecer? Nada. Por que não vai acontecer nada? Porque não existe nenhuma imagem blá blá.jpg no meu computador, à disposição, digamos assim, do PD, do Gen. Como é que eu faço essa mensagem ficar disponível aqui para o Gen? Se o meu patch está aqui, ó, esse patch que é o gen3.pd, está salvo aqui na minha área de trabalho, na pasta da área de trabalho, eu posso pegar uma imagem qualquer, sei lá, uma fotografia aqui, ó. Vou jogar aqui. Peguei uma fotografia que é essa aí, essas menininhas simpáticas. Vou renomear isso aqui para blá blá.jpg e vou deixar aqui do ladinho, na mesma pasta que o patch que a gente está trabalhando. A partir de agora, se eu clico open blá blá.jpg, ele encontra a imagem, pega a informação dos pixels da imagem e gruda como textura lá no nosso objeto final, que é o retângulo. Então, dessa forma, a gente está grudando aqui nesse retângulo a informação dessa imagem. Aí aquela mesma história dos pixels antes, galera. Ó, deixa eu colocar outra imagem aqui de outra proporção. Pegar uma outra imagem que seja uma imagem vertical. Essa aqui, por exemplo. Aliás, eu vou fazer um procedimento que é o seguinte, galera. Sempre quando vocês estão trabalhando com imagens, é importante vocês criarem um padrão de nome de arquivos como um todo, som ou imagem, um padrão de nome simples. Por exemplo, img1.jpg, vou renomear esse outro aqui para img2.jpg, para ficar mais fácil de vir aqui e botar o nome deles. Então, img1.jpg, e eu vou ter outro open aqui que chama img2.jpg. Então agora, 1 é essa imagem, 2 é essa imagem. 1 é aquela imagem, 2 é essa imagem. Ó, reparem no formato dessa imagem, é um formato na proporção 4x3, mais ou menos na proporção 4x3. Já essa outra imagem aqui, ó, ela tem uma proporção 3x, na verdade não é nem 3x4, é 2,5x4, que é um 16x9 vertical. Então, o que acontece aqui, ó? Como eu estou aplicando as duas no mesmo retângulo, e esse retângulo tem a proporção já pré-determinada de 4x3, a primeira imagem fica até direitinho, porque está na mesma proporção dos pixels. Agora, a outra imagem, o que acontece? Ele mantém a forma da superfície na qual você está desenhando, que é o retângulo 4x3, e achata então a imagem para caber dentro disso. Então acaba distorcendo a imagem. É isso que acontece. Então numa imagem dessa você teria que vir aqui manualmente, por exemplo, tem outras maneiras fáceis de fazer isso, mas para corrigir na mão, eu venho aqui e digo 2.5, por exemplo, por 4. Pronto. Aí mais ou menos já corrigiu.
Não sei se é exatamente essa a definição, teria que fazer um cálculo para descobrir. Mas é mais ou menos isso. Então no PD, galera, a gente não tem imagens e vídeos no GEM. A gente tem objetos vetoriais, retângulos, esferas, cubos, quaisquer coisas, nos quais a gente aplica como textura imagens e vídeos. Então a gente precisa ter uma folha na qual a gente imprime a imagem. A imagem por si só, ela não existe no GEM. O que existe são elementos vetoriais, que são os retângulos, essas coisas que estão aqui no fim da cadeia. Então, vou voltar aqui para 4x3. Vamos lá. Vamos agora, galera, dar uma olhadinha rápida só para finalizar em transformações que a gente pode fazer na matriz de pixels. Agora tem operações que a gente vai operar agora nos pixels, na informação de cada um dos pixels. Como é que a gente faz isso? Com uma série de objetos que são começados por esse nome pix underline alguma coisa. Por exemplo, tem um pix underline gain, que você trabalha o quê? O ganho da imagem. Ganho é a luminosidade da imagem. Então, assim, ela está com a luminosidade original dela. Se eu coloco uma mensagem numérica aqui, ó, esse ganho é o ganho 1, que é o padrão. Se eu for subindo gradativamente o ganho, olha lá, ó, tudo fica mais claro. Aumenta a luminosidade da imagem, ou então diminui, óbvio, até chegar no 0. Então, aumento e diminuo a quantidade de luz dessa imagem, o ganho dessa imagem. O que eu estou fazendo aí? O que está acontecendo nisso especificamente? Por que eu estou conseguindo alterar os pixels da imagem? Cada um dos pontos de cor está sendo processado. Por quê? Eu pego essa matriz de informação dos pixels e o computador processa a cada um desses pontos qual é a transformação que ele tem que sofrer para que a imagem toda seja transformada. Então, essa operação de ganho aqui, que ele só está aumentando o valor do red, do green e do blue, ele faz essa transformação de aumentar o valor do red, de cada um dos elementos red, green e blue, para cada um dos pixels da imagem. Então essas operações em matrizes de pixels são transformações que exigem razoavelmente bastante da sua máquina, do seu computador. Mas dá para fazer uma série de coisas. É um controle de brilho. Nesse caso aqui é um controle de brilho. O ganho é um controle de brilho. Então vou deixar o pix gain aqui. O segundo botão é o quê? A segunda entrada? A segunda entrada é uma... Só alinhar aqui. Aqui você recebe uma lista que diz a proporção desse ganho. Por exemplo, 1, ele vai alterar. Isso já é um detalhe para a gente ver mais adiante também. 1 é um padrão original dele. Então se eu vim aqui, eu altero todas as cores ao mesmo tempo. Bota ele novo, negativo. Ah, sim, negativo ele inverte a imagem, né? 1, se eu botar -1, ele inverte todas as cores da imagem. Que é o ganho inverso, né? Então eu posso... Inclusive a gente faz glitch. Aí, ó. Então, aqui na verdade é uma lista que nos permite alterar cada canal de cor separadamente, o ganho de cada canal de cor separadamente. Por exemplo, eu posso criar uma mensagem que diz 100, o que vai acontecer? Eu só vou ter a informação vermelha da imagem, só o canal vermelho. Se eu criar 101, eu vou ter o vermelho e o red e o azul. Então a gente só tem o vermelho cru, o azul cru e as coisas que são soma do vermelho com o azul. Então se eu boto o outro elemento, 1, aí ele soma o verde também e aí volta para a imagem original. Então aqui eu posso botar, sei lá, fazer uma composição louca. 5 vezes a informação do vermelho, 3 vezes a informação do verde e uma do azul. Vira essa coisa aí, meio com ganho meio geral, enfim. Bota o parâmetro negativo aí. Se eu botar -1, 1 e 0.3, sei lá, gera umas outras coisas. -2, -3. Então você começa a fazer transformações -7 aqui no... Vai manipulando. Isso, na verdade, a gente está fazendo aqui tudo o que o Photoshop faz. O Photoshop faz exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Ele aplica transformações em cada um dos pixels da imagem. Ele calcula essas transformações. O que eu estou fazendo é isso. Eu estou aplicando filtros de cor lá do Photoshop. Só que o Photoshop tem... Para isso aqui, ó, ele tem um nome que diz
normal. Para esse aqui ele diz stylize não sei o que, ele tem um nome fantasia para esse efeito de cor aí, ó, por exemplo. Sei lá, cor neon. Você vai lá, filtros cor neon. Acionou o cor neon, ele faz isso aqui que eu fiz. Ele faz uma modificação de ganho em canais, de modo diferente nos canais de cores para aplicar esse efeito. Então, a gente está simulando do zero aqui o Photoshop, por exemplo. Certo? Vou deixar essas duas mensagens aqui. E aqui, ó, se eu vier aqui e mexer de novo, aqui é o ganho geral. Aqui ele trabalha com todo mundo ao mesmo tempo. Aqui ele trabalha com a galera individualmente. Cada um dos canais de cor individualmente. Efeito número 2. Não vamos ver muitos efeitos não. Vamos só ver mais esse aqui. Que é o Pix Contrast. Que são os mais importantes efeitos de manipulação de matrizes de pixels que existem. É mexer no ganho, ou seja, na quantidade de cor de cada um dos canais de cor, e também mexer no contraste da imagem e na saturação da imagem. Então aqui, ó, a gente já tem todos os elementos, até vou salvar, todos os elementos de manipulação básicos de uma imagem lá do seu Photoshop, por exemplo. Aqui eu estou então no ganho 1, normal, e eu vou aumentar o contraste 1, saturação 1. Então o padrão 1 é o normal, base. 0 é nada, 1 é o normal. Acima de 1 é um exagero, já é uma, né, você está aumentando a quantidade. Então se eu vier aqui e botar, vou aumentar devagarinho, o contraste da imagem, repara, o contraste vai aumentando. O que é contraste? É a diferença que existe entre um ponto claro da sua imagem para o ponto escuro, para algum ponto escuro da imagem. Então os pontos escuros vão ficando cada vez mais escuros. Exatamente, os pontos escuros vão ficando cada vez mais escuros, mas vão tomando cada vez mais dimensão da tela, e os pontos claros vão cada vez perdendo força. Os pontos médios, na verdade, perdem força, os pontos claros se mantêm. Então se eu vier aqui e der um contraste brutal, vai ficar tudo preto e branco, porque eu estou perdendo o contraste, né? Na verdade, estou aumentando o contraste. Então o contraste 1 nos permite visualizar as cores como elas são. Mesma coisa a saturação. Saturação 1 é colorido. Saturação 0 é escala de cinza. Então, se eu vou aumentando gradativamente aqui, ó, vocês vão ver que a imagem vai recuperando a cor gradativamente até chegar na cor original, que é a cor 1. Se eu chegar e ultrapassar a cor 1 e for aumentando a saturação, eu aumento justamente a informação de cor de cada um dos pixels para ele ficar cada vez mais colorido. Então, saturação alta. A cor vai ficando mais sólida, né? Mais sólida, exatamente. Perde os meios tons e vai ficando cada vez mais as cores puras e gritantes, né? A saturação. Assim a gente já consegue fazer uma série de transformações na imagem. Assim é só com aquela transformação que eu tinha aplicado antes. Aí eu vou vir aqui e vou aumentar o contraste. Já fica uma coisa meio fantasmagórica, doida. Posso aumentar a saturação. Então a gente, na verdade, vai destruindo, ou diminuir, por exemplo. Nossa, essa aí já ficou obscura, né? Parece um esqueletinho. Já pode ser um frame de filme de terror, isso aí, tipo, uma coisa impactante. Ó o contraste de novo, ó. Tô no contraste, vou aumentando. Ou então se eu diminuo o contraste, galera, olha o que acontece. Se eu diminuo o contraste, as coisas perdem a definição, fica tudo meio tom. Fica tudo cinza, que é os meios tons, na verdade. Mesmo com esse contraste baixo, eu posso vir aqui e aumentar o ganho. Aí, olha lá, ó, tipo, dá um outro efeitinho. Então, 1 é o padrão original da nossa imagem. Certo, galera? Então, aqui, esses dois objetos, PixGain, PixContrast, estão aplicando uma transformação matemática, um cálculo matemático para cada um dos pixels da minha imagem. Agora eu vou fazer um outro elemento aqui para vocês verem na prática isso que eu estou falando. Deixa eu deixar isso aqui para baixo aqui. Ó. Galera, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou utilizar um outro elemento, aqui, ó, depois do contraste daquela imagem ali e tal, vou colocar aqui, ó, um Pix underline ADD. O que o Pix underline ADD vai me permitir fazer? Ele vai me permitir somar a informação de cor de duas imagens diferentes.
Com o PixADD e com outros objetos parecidos com o PixADD, a gente faz sobreposição de imagens, sobreposição da informação das imagens. Depois a gente vai ver em relação a sobreposição com transparência, que é outro assunto que a gente vê na próxima aula, ou sobreposição como eu vou fazer aqui. Por enquanto, galera, aqui não tem nada, tá normal, né? O que esse PixADD vai fazer? Vai somar duas imagens, como a gente estava falando, a informação de cor de duas imagens. Então, uma imagem está chegando por aqui, aqui não está chegando nada, então não está acontecendo nada. Agora eu vou vir aqui, vou ligar essa outra imagem aqui, vou ligar ela e vou fazer o seguinte, vou chamar aqui ó, o terminal para vocês verem o seguinte. Até vou limpar aqui, vou deixar ele aqui assim. Por quê? Ó, tem essa imagem aqui e eu quero sobrepor a essa imagem aí, sobrepor outra imagem. Só que essa outra imagem, que é a imagem 2 aqui, que a gente já tinha visto, ela tá no quê? Numa resolução diferente dessa aqui. Ela tem outro padrão, a matriz de pixels da imagem 2 é diferente da matriz de pixels da imagem 1. O que acontece? Se eu pedir aqui para abrir a imagem 2, ó, o PixADD está me dizendo o que aqui? Ó? PixADD, as duas imagens não têm a mesma dimensão. Ou seja, ele não consegue fazer a soma da informação de uma imagem com outra, porque essa soma da informação de uma imagem com a outra é feita pixel a pixel. Ele pega o primeiro pixel de cima da direita de uma imagem e soma com o primeiro pixel de cima da direita da outra imagem. E isso é feito para toda a matriz. Então, se as matrizes têm tamanhos diferentes, ele não consegue fazer essa transformação. Voltamos então para o problema da renderização dos vídeos. O que acontece quando você tem vários vídeos em vários tamanhos, várias resoluções diferentes e você quer gerar um vídeo final? Antes dele gerar o vídeo final, ele precisa botar todo mundo na mesma dimensão, em pixels, para ele poder fazer operações de transparência, ajustar ganho, aplicar os efeitos que você pediu para aplicar. Então tudo isso depende que as imagens estejam todas na mesma dimensão, na mesma matriz de pixels. Então como é que a gente vai corrigir isso aqui? Vou tirar isso aqui para parar de dar erro. Se eu pegar duas imagens que têm as mesmas dimensões, que eu sei que tem a mesma dimensão, vai funcionar. Deixa eu fazer isso. Eu só tenho que achar uma imagem aqui do Image 1 que tem a mesma resolução. Deixa eu ver. Só pegar a informação aqui. Essas são 1280 por 960. E essa aqui. Só preciso duas iguais. Aqui, ó. Essa e essa. Vou colar as duas aqui de novo. Ó, são duas imagens bonitas, aliás. Essa aqui e essa aqui. Então, a gente vai somar a informação de cor dessas duas imagens. Então, essa aqui vai ser image3.jpg e essa aqui vai ser image4, tá? Beleza. Então, agora eu vou vir aqui, vou pedir aqui para abrir a imagem 3 e aqui para abrir a imagem 4. Então, imagem 3, abri, ó. A imagem 3 é as flores, são as flores. A imagem 4 que eu vou pedir para abrir aqui, na verdade, preciso na verdade ligar aqui, lá no PixADD. Aí sim, agora quando eu abro a imagem 4, o que aconteceu? A informação de cada pixel, da cor de cada pixel de uma imagem foi somada à informação dos pixels da outra imagem. O que acontece? O resultado disso normalmente é isso. Você vê as duas imagens estão ali, a cara na água e o cesto de flores, só que normalmente o ganho cresce justamente porque você faz uma operação de soma, e aquilo que a gente estava falando do RGB. Quando você soma a informação lumínica, a imagem fica mais clara, mais branca. Então normalmente você tem uma soma das duas imagens, mas com um ganho maior. É o modo de blend chamado Edge. Isso são os blends, modos de blend. Lá no Photoshop tem isso. Como é que você está fazendo o blend das camadas? Ou nos programas de edição, todos de imagem e vídeo tem. Então, a gente pode usar outro blend aqui, ó, que é o Pix, por exemplo, que eu gosto mais, que é o Multiply. Ele faz uma multiplicação, então, de cada informação de pixel, de cada informação de cor, de cada um dos pixels pela da outra imagem. Isso já tem um resultado diferente, é um resultado que já não te dá tanto ganho. Você vê as duas imagens, mas sem tanto ganho. Detalhe, vamos voltar para o detalhe essencial disso que eu estou fazendo. As imagens, de novo, se eu abrir outra imagem, a 2.jpg,
as imagens estão em tamanhos diferentes, ele não deixa, ele só me mostra aqui a imagem número 1, a imagem número 3, na verdade, que está aqui, ó. Então, para corrigir isso, então, na Tora, galera, para isso aqui parar de me dar erro aqui e funcionar, ó, parar de aparecer esses erros aí, eu vou desligar isso aqui e vou colocar aqui nas duas imagens um objeto que chama Pix Resize. O Pix Resize redimensiona a matriz de pixels. Ele não é a mesma coisa que o Scale que a gente estava usando para aumentar e diminuir o retângulo. Esse é uma operação na matriz de pixels. Então o Pix Resize, eu vou ligar ele aqui na saída dessa imagem. Por enquanto não acontece nada, porque eu não dei nenhum argumento para o Pix Resize. E vou duplicar ele aqui e vou ligar na outra imagem também. Certo? Mas ainda não está funcionando porque eu preciso dizer para o Resize qual é esse tamanho que eu quero entre as imagens. Esse tamanho a gente dá com uma mensagem que diz mais ou menos que nem a mensagem da janela do Gen, que é dimen, ou seja, de dimensão, né, de dimension, 800 por 600. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas matrizes de pixels aqui, que tem tamanhos diversos, 2048 por 1024 e a outra tem 1024 por 1024. Eu vou pegar as duas matrizes e vou redimensionar elas aqui com o Pix Resize para 800 por 600. Logo, as duas imagens passam a ter o mesmo tamanho, que é 800 por 600. Aliás, qualquer imagem que eu abrir aqui agora, passando pelo Pix Resize, elas vão adquirir o mesmo formato. A matriz de pixels vai ser redimensionada para ter o mesmo formato. Essa operação é uma operação que consome muito processamento do computador. Então, para imagens estáticas, beleza, funciona. Para vídeos, esse resize já dá uma pesada um pouco maior. Então, essa operação de escalar a matriz de pixels é uma coisa que demanda muito processamento, por isso, de novo, que demora muito a renderização de um vídeo qualquer, onde precise acontecer essa multiplicação de tamanhos aí, essa modificação dos tamanhos. O que a colega perguntou? Se eu sou capaz de usar o vídeo aqui. Então, o que eu vou fazer? Agora que eu tenho a garantia de que essas imagens vão estar as duas no mesmo tamanho, por conta do Pix Resize que está nas duas, eu até vou botar um ADD aqui, por enquanto, para adicionar, ó, as duas adicionadas aí uma a outra. Então, aqui eu vou mudar para Pix Video. Ah, sim. É que aqui está num formato de cor e no outro está outro. Então eu tenho que botar um Pix RGBA. Opa. Pix RGBA. Porque o padrão de cor da câmera é YUV, que é um padrão, outro padrão, tipo, que nem existe o RGB e o CMYK, existem outros, que é o HSB, YUV. São uma série de padrões secundários, digamos assim, que dizem respeito a fluxos de imagem. Então a gente não vai prestar atenção nisso porque é mais informação desnecessária do que qualquer coisa. Agora, por enquanto, pelo menos. Eu só vou alterar, então, o espaço de cor da minha câmera, que é YUV, para RGBA, para ser o mesmo espaço de cor da minha imagem da esquerda. Então, o que? Agora eu tenho a informação dos pixels da minha câmera sendo somados aos pixels da imagem. Repare que meu vídeo já está numa frame rate bem mais baixo. Isso significa o quê? Que ele está processando numa velocidade maior do que ele consegue, por conta do Scale, por conta do Pix Resize que está aqui embaixo. Então, esse Pix Resize aqui está forçando muito a barra dessa soma. Vamos fazer uma outra coisa, eu vou tirar isso aqui, tirar o Resize. Vou colocar um outro elemento que depois eu falo mais sobre ele, mas só para a gente ver isso acontecendo hoje. Só para finalizar mesmo agora. Enfim, agora já uma brincadeirinha estética. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando a imagem da minha câmera de um lado e estou duplicando essa imagem aqui com o Pix Separator, depois eu falo mais sobre ele, para virar duas imagens. Ou seja, é a mesma coisa que eu dar um ganho 2. Eu estou somando a imagem com ela mesma. Se eu botar outros elementos aqui, por exemplo, diff, a gente tem outro tipo de sobreposição. Por que não aparece nada? Porque o diff, ele
faz a diferença de um pixel para outro. Se o pixel é igual, a diferença é nenhuma, logo o resultado é tudo preto. Então, para vocês entenderem que esses pix, não sei, underline, alguma coisa, são operações matemáticas na matriz de pixels. Esse é o conceito que precisa ficar claro, que é diferente das operações matemáticas que a gente faz nos objetos vetoriais do GEM. Eu posso diminuir esse tempo aqui, ó, esse delay, o atraso dessa imagem para um tempo menor. Então ele fica mais rápido a reação. Ou então eu posso fazer isso aqui e aumentar para, sei lá, 60 frames, que vai significar 2 segundos. Então eu tenho 2 segundos de atraso de uma mensagem para outra. Ó. 2 segundos depois vem a outra. Ó. Então, com essa estrutura você já tem um detector de movimento programado. Que a gente pega o resultado disso, faz um cálculo da cor da imagem resultante, que diz, quando está preto, nada está acontecendo. Se tiver qualquer informação de cor, é porque tem movimento acontecendo. Então eu posso mudar aqui o padrão de sobreposição das imagens para o multiply, por exemplo, que a gente estava vendo antes. Multiply. Vamos ver o que acontece. Acontece de outra maneira. Ele multiplica os pixels, já não é a diferença, então não dá o negativo da cor. Ele dá uma multiplicação que acaba mudando um pouco do ganho. Isso é interessante, já dá para fazer uns vídeos bem legais. Então, galera, o que eu queria mostrar para vocês só é que a gente tem facilmente aqui no PD, por exemplo, um mixer de vídeo, que é o que a gente tanto quer quando está utilizando um Modulate da vida, esses outros programas. Por exemplo, aqui eu tenho um vídeo que eu controlo o início, dou play nele, mudo o ponto que eu estou da reprodução dele, para reproduzir só um pedaço. E controlo também, vou ligar o loop para ele ficar reproduzindo em loop, controlo a transparência desse vídeo nesse botão aqui, nessa barra azul. Então, se eu boto o vídeo de baixo a tocar e mudo a transparência de um vídeo para o outro, o que a gente tem? Um mixer de vídeo que está pronto. O vídeo de baixo mixado com o vídeo de cima, transição. E você aplica transformações para cada um desses vídeos. Então você pode estar trabalhando só nesse aqui de baixo, mudar o ponto de reprodução dele. Deixar uma reprodução bem rápida. E aí você mixa com o vídeo de cima. Aliás, dá para mixar de diferentes formas. Na verdade não aqui. Então isso é o padrão de um vídeo mixer. Você tem 2 canais de vídeo e você está escolhendo com uma chave qual é o vídeo que está na frente, né, aparecendo. Então isso era só para demonstrar para vocês que a gente já tem soluções práticas prontas, como isso aí que eu usei aí, pré-programadas, que são um mixer de vídeo, por exemplo, e várias outras coisas. Enfim, a gente pode fazer um monte de coisa, mas a gente explora isso mais na próxima aula.